Fala, meus queridos! Ótima segunda-feira para todo mundo. Começando mais uma semaninha. Ótima semana para todos. JP já tá aqui. Antes da gente dar um alô nele, falar com o Vitão. Hoje o assunto vai ser Naus. JP já veio aqui, deve ter, cara, uns 3 meses mais ou menos. Então, vai ser bom pra galera relembrar o que é o Naus, qual que é a ideia desse projeto, que é global, mas tem diversas variações, principalmente no Brasil, um movimento bem bacana. Mas, mais importante do que isso, a gente ficar sabendo de algumas notícias recentes que eu admito que começou a pipocar para mim aqui no Twitter. Eu comecei a bater o olho, vi que tava rolando ali algumas discussões bem quentes, mas, enfim, justamente o JP e algumas outras pessoas vão ser convidadas aqui para explicar melhor pra gente o que tá rolando. Vitão, como é que você tá, meu querido? Ótima segunda. Fala, meus queridos. Café 193. Estamos chegando. Como que vocês estão? Bom, muito feliz do JP estar aqui falando sobre Naus mais uma vez. Para quem acompanhou aí as notícias durante a semana aí, bastante acontecimento, bastante coisa aconteceu. E acho que vale a gente tirar algumas dúvidas aí com o JP. Tamo junto, pessoal. Boa. Fala, JP, DM, velho. A primeira pergunta antes de tudo, tem mais alguém que você chamou pra gente convidar aqui pra cima, pro papo? Fala galera, bom dia. 3 vezes pede música já ou não? Tô brincando. Opa, Pode pedir música do Fantástico já. Bom dia, bom dia. Cara, eu chamei o The Bauer, que é Nauner, mas infelizmente ele não vai poder, ele tá viajando agora, tá no avião nesse momento. Mas a gente tem o Josué aqui, o CH. Enfim, o Miquinho tá aí também, a gente pode trocar uma ideia com a galera também mais pra frente. boa. Quem quiser subir, fica à vontade, guys, como sempre, tá? Pessoal aí que for da Naus, quiser bater o papo, complementar aqui o conversa com o JP, pode subir que a gente puxa vocês. Só fazer a solicitação. Ou para quem não puder estar falando, tem também o botãozinho de fala, de chat, no caso, né? E aí vocês podem mandar mensagem que a gente lê aqui em cima. Bora lá então começar. Vou fazer um pedido aqui antes, Vitão. É novo, né? Mas para quem tiver no YouTube depois, que esse episódio vai para lá, lembrar de deixar o likezinho que ajuda bastante. Né? A gente tá aqui no Twitter nesse momento, mas pra galera que ouve no YouTube, não esquece do like. E entrem com a gente no Twitter. Pra quem ainda não conhece, a gente tá aqui todos os dias no X, trocando ideia às 8 da manhã. JP, então, cara, acho que é importante começar relembrando pra galera qual que é a ideia da Nouns, onde surgiu, qual que foi a ideia de quando surgiu, só para dar aquele contexto inicial, que depois a gente já pula ali alguns anos e começa a falar dos acontecimentos mais recentes. Se você puder, por favor. Claro, total. Bora lá, o resumão, né? Acho que é importante ir pra quem não tava no último Space, mas a Naus é uma comunidade global. Meu pitch de elevador é esse, né? A Naus é uma comunidade global que financia arte, cultura, tecnologia, infraestrutura pública e muito mais. Basicamente, eu sei que a gente está acostumado, né, com o projeto NFTs com mentes de diferentes formas. Então, a Naus, a gente não apresenta a Naus como um projeto NFT, mas ela tem um mint diário, é um leilão a cada 24 horas. Então, você vai lá, faz o seu bid, e no final do dia, quem deu o maior lance leva o NFT, e esse NFT equivale a um voto na comunidade. Né? Então, se você tem 2 nouns, você tem 2 votos. Se você tem 3 nouns, você tem 3 votos. E para que servem esses votos? Né? Esses votos, eles são a parte mais importante da governança, porque a Nouns tem um tesouro bem grande, né? Enfim, comparado a outros projetos aí e tudo mais. Hoje ele está em 20 milhões de dólares, né? O que é um pouco triste, porque ele estava há poucos dias atrás em 50 milhões de dólares, mas a gente vai falar sobre isso. Esse é o papo de hoje. E, enfim, e aí esses votos servem para basicamente a comunidade decidir como que esse dinheiro vai ser usado, né? Qual é o objetivo da Naus? Cara, sendo bem curto aqui, o objetivo da Naus é espalhar uma marca e ficar mais conhecida que a Nike. Basicamente isso. Né? E que marca é essa? Os famosos óculos quadrados. Né? Então, se você tem uma ideia de como divulgar esses óculos, seja por projetos sociais, né, de caridade, enfim, ou por cultura, por exemplo, um filme, né, ou arte, uma coleção de roupas, qualquer coisa, ou puro projeto de marketing, ida a eventos e tudo mais, é isso. Você tem que apresentar seu projeto e a comunidade vai decidir se você recebe financiamento ou não. Existem outras formas de conseguir financiamento que não só on-chain, né? Subir uma proposta e tudo mais. Mas basicamente é isso. A gente pode entrar mais nos detalhes depois.
E desculpa que eu tô um pouquinho sem voz, galera. Não, tranquilo, pô, tá ótimo, que dando pra ouvir certinho. Cara, já vou fazer a primeira pergunta, então. É óbvio que a gente vai conseguir falar muito mais a fundo, mas pra gerar curiosidade aqui em mim, você falou que o Treasury tava em 50 milhões e agora tá em 20, se eu não me engano, né? Até algumas semanas atrás tava em 50 milhões. Então, qual que foi aí enfim, o motivo dessa queda ou a polêmica? Não sei se é polêmica a melhor palavra. O que tá rolando? Então, acabou de acontecer o famoso fork, né? Que, enfim, esse é o motivo que a gente tá aqui agora, porque todo mundo tava falando de Nouns, né, recentemente. O que que foi isso, né? A gente tinha ali, praticamente, a gente tinha 29 mil ITER no Tesouro, que tava dando ali uns 50 milhões de dólares, e agora a gente tem 13 mil ITER, né, que tá dando aí 22 milhões de dólares. E por que que a gente perdeu esse dinheiro, né? Na verdade, a DAO, ela foi dividida, né, e agora aí tem a Nouns e agora tem o Fork Zero, que aparentemente eles não decidiram qual vai ser o nome, mas eles levaram essa parte da grana. E por que que rolou esse fork? Cara, esse fork é uma questão um pouco complexa de entender, mas existem vários motivos que foram responsáveis aí por pessoas, né, holders, forcarem os Nouns e criarem uma nova DAO. Bom, a Naus, como eu falei desde o início, ela tem esse propósito de proliferar o Ocleans, né? Que é espalhar o Ocleans por aí, seja com grafite, seja com marca de roupa, com qualquer coisa. E, assim, como não é uma empresa, né? Como é uma DAO, e eu acho que eu não sei se a maioria aqui tá familiarizada com o conceito de DAO, mas basicamente, muito resumidamente, DAO é como se fosse uma empresa, só que não é uma empresa. Né? Não tem um líder, né? Não tem um chefe. Às vezes tem uma figura de um líder, inclusive esse é um problema que a galera critica na Naus, porque o fundador, às vezes, ele se comporta como um líder e muitos holders não estão alinhados com ele. E um grande problema da Naus é o desalinhamento mesmo. Porque, enfim, como a Naus nunca teve um propósito claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo ótimo pro Cioff, que é a Bankless. A Bankless tem um propósito muito claro, né, que é educação financeira. Basicamente, na minha visão, pelo menos. Posso estar errado. Mas a Naus não tem um propósito claro. O propósito da Naus é espalhar o Clean. Então, quando você fala de espalhar o Clean, você pode estar falando de um monte de coisas diferentes. Né? Então, a chance de desalinhamento entre os membros, né, e não só os holders, mas os builders, é muito grande, porque pode ser qualquer coisa. Né? Então, o que aconteceu foi isso, principalmente holders antigos que investiram na DAO, compraram tokens, né, no início, né, 1 ano atrás, 2 anos atrás, começaram a ficar insatisfeitos com o rumo que a DAO estava tomando, né? Porque enquanto para algumas pessoas é muito legal você pagar, sei lá, uma grana para ir num evento, né, ou para fazer, por exemplo, o que a gente fez na NFT Brasil, né? Cara, assim, a gente estava pedindo ali 40 mil dólares para fazer um monte de coisas incríveis, assim, absurdas, que a gente fez a maioria sem nem ter o dinheiro depois, né? Muitos holders, por exemplo, acham que isso não faz sentido, mas acham que pagar, sei lá, 300, 400, 500 mil numa parada muito menor, num projeto muito menor, como, sei lá, um, uma animação stop motion, não tô falando que não faz sentido, mas de, sei lá, 2 minutos, sabe? Os caras falam, caraca, que irado, e aí vai lá e paga. Então, assim, existem desalinhamentos, inclusive entre builders, né? Como eu tô julgando aqui, fazendo juízo de valor de um projeto, de 2 projetos. Então, assim, é isso, né? Muita gente quer fazer coisas que outras pessoas não gostam e ao contrário também. Então, esses holders, lá do início, eles vieram com essa preocupação de, tipo, cara, a DAO tá indo para um rumo que a gente não gosta, a gente quer sair da DAO. E aí veio o conceito do book value, né? Que é você pegar o tesouro e dividir pela quantidade de naus. E aí muita gente rebateu falando, cara, isso não faz sentido. Se tu investe numa empresa, né, se tu compra uma ação de uma empresa, quando tu quer sair, tu tem que vender para alguém, né? Tu não pode, tipo, ô empresa, me devolve meu dinheiro aí, toma a ação de volta. Isso não existe, né? Então, a galera veio com esse papo de book value pra, tipo, eu quero minha parte do tesouro, né? E aí começou essa discussão do fork, e aí um time que chama Verbs, né? Então tem a Nouns e os Verbs. Os Verbs é basicamente um time de 2 devs que são responsáveis por desenvolver as atualizações da DAO. Né? Eles começaram a trabalhar aí na V3, que a Nouns hoje ela está na V3, então o fork é uma função da V3. A V3 trouxe outras funções também, que a gente vai falar depois, mas o fork ele é a V3. Ele vem com a V3 da Nouns, que acabou de ser desenvolvida e aprovada. E é basicamente isso. Boa. Te fazer o convite de novo, que teve uma galerinha que chegou recentemente.
Guys, quem quiser subir ou fazer pergunta ali pelo chat, mesmo por escrito, fica à vontade, tá? Pra gente poder aproveitar ao máximo o tempo com o JP, senão fica eu e o Vitão aqui no ping-pong, a gente quer que vocês participem. Então, sem medo, fiquem à vontade. Quer puxar, Vitão, a pergunta? Senão eu tenho aqui. Eu quero. Primeiro, como que funcionam essas novas versões aí da Naus, né? V1, V2, V3. E como que foi essa história do book velho, assim, porque acho que não foi seguido exatamente o book velho, né? Tipo, eu pensava que o pessoal ia burnar o Naus deles e já ia receber a grana, tipo, na wallet deles, na sua wallet. Por exemplo, seu book velho era 35 Ether, o book velho era 35 Ether, você ia pegar o teu Naus, burnar e receber 35 Ether, mas aparentemente não foi isso que aconteceu, né? Então, essas duas perguntinhas aí, como funcionam as versões e como que funciona esse fluxo do dinheiro, né? Legal. A primeira versão da Naus foi a versão que ela foi lançada, né? Então, enfim, basicamente não tinha nada muito além assim do próprio leilão do próprio sistema de propostas, né? A V2 ela veio com um quórum dinâmico, então isso significa que, bom, você tem que ter um quórum para passar uma proposta, né? É um mínimo de votos ali. E o quórum dinâmico ele traz um cálculo ali que, tipo assim, quanto mais votos negativos você tem, maior o seu quórum de votos positivos aumenta. Né? Então, não adianta, por exemplo, se você tem uma proposta, isso acabou de acontecer, se você tem uma proposta, tipo, 45 votos a favor e 40 votos contra, teoricamente você teve mais a favor. Só que não vai passar, mesmo assim, por falta de quórum. E antigamente na V1 isso aconteceria. E aí, basicamente, a atualização para V2, enfim, tiveram algumas outras coisas, mas basicamente, ali, acho que a gente pode destacar o quórum dinâmico. E na V3 a gente tem aí o fork, né? A possibilidade de forcar. E uma coisa que muda muito também é super game changer, que são os candidates. Basicamente, antes para você subir uma proposta, você tinha que ser holder, né? Então, começou com um now, e aí quanto mais nows vão sendo criados, mais nows precisam para subir proposta. Depois para 2 nows e depois para 3 nows. Agora voltou para um now, porque o supply diminuiu demais, e aí eu vou explicar isso na segunda resposta, né, que é do burn e tudo mais. E agora tá em um now de novo, né? Mas antes você tem que ser holder de qualquer forma para subir uma proposta. Com a aba Candidates que tem agora lá na Naus, é muito fácil. Você pode chegar lá, qualquer pessoa. Você vai pagar uma taxa de 0,01. Inclusive, subiram uma proposta para aumentar essa taxa para 0,1, mas aparentemente, enfim, não vai passar. E aí, basicamente é isso. Assim, você pode chegar lá, subir essa proposta. E aí, você precisa de alguém que seja holder para meio que validar ela, entendeu? Então isso é muito bom porque antes, qual que era a parada? Você tinha que ficar atrás. Na verdade, essa proposta para aumentar a taxa já foi negada. Então não vai aumentar, vai continuar 0,01. Então você pode chegar lá, subir sua proposta e qualquer holder pode meio que dar um sign, uma assinatura, né? Porque antes, qual que era a loucura? Você tinha que ficar atrás de holders, assim, cara, delega para mim, por favor, sobe a proposta para mim, tudo mais. Agora não, agora você pode chegar lá sem não nenhum, subir e um ponto ótimo dos candidates é que os holders eles podem dar feedback, né? Então esse também era uma coisa que a gente passava antes, né? Subir a proposta on-chain e aí vários feedbacks só eram dados quando a proposta já estava em votação. Aí não dava tempo de mudar, né? Então agora você bota lá nos candidates, você consegue assinaturas, né, para ir on-chain e você recebe feedbacks e consegue editar antes de ir on-chain. Então é muito bom. Inclusive, isso foi um ponto que muitos holders reclamaram, né, durante a discussão do fork. Do tipo assim, pô, agora não faz sentido mais ter now, porque não precisa de now para subir proposta e tudo mais. Mas a DAO tá cada vez mais acessível e isso é muito bom. Né? Porque antes, quando a gente divulgava NAUs, as pessoas perguntavam, pô, qualquer um pode subir proposta? Teoricamente, sim, é só você achar alguém que delegue para você, né? Mas não era exatamente qualquer um. Agora, qualquer um pode subir proposta de fato. Né? Isso é muito legal. Mas respondendo a segunda pergunta, que é do Book Velho, né? Como que funcionou tecnicamente essa divisão aí? Bom, você tinha um período ali, né? Assim, explicando a função do fork, né? A função do fork ela permite que qualquer holder sinalize em qualquer proposta que ele quer sair da DAO. Então, por exemplo, alguém botou uma proposta lá, ele pode ir lá e falar, eu quero sair da DAO. E aí, nisso que ele sinaliza que ele quer sair da DAO, começa o período do escrow, né? Que a gente chama de escrow, e aí você vai lá e bota os seus nows. Então, por exemplo, eu sinalizei que eu quero sair. Eu tenho 2 nows. Aí eu deixei meus 2 nows
no escrow, e quando eu escolhi isso, eu criei esse contrato novo para essa nova DAO. Aí o Sioff foi lá e falou, quero sair também, não quero mais ficar na DAO. Aí ele vai lá e tem 5 naus. Ele bota esses 5 naus também lá junto com os meus. E aí quando bate o threshold, né, o mínimo de naus para formar uma nova DAO, que atualmente é 20%, então você precisa que 20% dos naus, né, não dos holders, 20% dos naus, dos tokens, queiram sair da DAO. E aí, quando você junta 20%, você tem a possibilidade de criar uma nova DAO. E aí, quando bate esse threshold, abre um período de uma semana para outras pessoas entrarem na DAO, entendeu? Na nova DAO. E aí, depois de uma semana, fecha e essa nova DAO de fato é concluída e ela existe como uma DAO independente. Né? E aí a parte correspondente do tesouro vai para lá. E aí tem o book value, que é quanto você pega o tesouro todo, divide pelo supply e quanto vale. E aí você vai ter o valor de quanto vale cada now, né? Que é esse valor que a galera tava requisitando, né? Para sair nesse sentido aí do book value. E aí junta isso tudo e vai para nova DAO e lá eles podem fazer o rage quit. E aí, por que não, né? Por que não fazer o rage quit direto na NAUS? Bom, daqui a pouquinho vou deixar um artigo aqui muito legal da galera que desenvolveu o fork, né? E aí eles explicam problemas que teriam do Rage Quit direto na NAUS. Então a solução mais justa foi essa: criar uma nova DAO. E essa nova DAO ela tem a função de Rage Quit. Então lá você consegue. Na NAUS não tem, você não consegue dar Rage Quit na própria NAUS, mas lá você consegue dar um Rage Quit. Então é isso, né? Então tem holders lá que estão saindo, que já deram Rage Quit. Posso passar alguns números aqui. E holders que estão ficando e que estão querendo continuar, né, buildando essa nova NAUS lá. Então, mas é basicamente isso. Respondido? Pergunta mais aí, porque acho que eu já me perdi nessa resposta. Não, mas eu acho que ficou muito bom essa questão de explicação das versões, das atualizações e também do Rage Quit. Muito bom. JP, alguma coisa? Não, eu vou falar só do número aqui, que 53% dos nouns, que corresponde a 42% dos holders, já saíram dessa nova DAO, entendeu? Já deram rage quit. Ou seja, não fazem mais parte. E aí acho que vale a gente entender também um pouco assim, quem é essa galera, né? Que saiu. Posso seguir direto nesse ponto, porque é importantíssimo entender quem é essa galera que saiu. Manda. Boa. Como eu falei, teve essa galera lá do início, né? Esses holders que falaram, pô, a gente tá insatisfeito aqui com o rumo da DAO e tudo mais. Mas não foram só eles que saíram, né? Quando começou essa discussão, a gente tem basicamente 3 grupos aí que saíram, tá? Quando começou essa discussão, muita gente de fora da Naus começou a ver uma possibilidade de arbitragem muito forte. Então, o que isso significa? Basicamente, arbitragem, basicamente você comprar uma coisa por um valor e vender por um valor menor, resumir aqui, muito resumido, mas é isso, né? Assim, e enquanto essa coisa está sendo meio que vendida nos 2 lugares ao mesmo tempo. Mas qual que é a parada? Essa galera viu essa possibilidade porque o book value, ele tava ali girando em 36, mais ou menos. 36, 35, 36 itens. Ou seja, se você sair no fork e dar rage quit, você vai receber 36 itens. Só que no leilão diário, um now estava sendo vendido a 30, 32 itens. Ou seja, você pode comprar um now no leilão diário e sair no fork. Então muita gente começou a fazer isso, inclusive no dia que o fork fechava, né? Tinha gente comprando para sair ele na hora. O que é um grande problema, né? Então, assim, tiveram pessoas, né, que compraram, sei lá, 15, 20 naus para sair no fork e lucrar com isso. E declarado isso, assim, tem gente que chegou no Discord lá da Naus, o Discord da comunidade, e falou, eu descobri isso há poucas semanas, comecei a comprar. Quer dizer, eu acompanho a Naus há 2 anos, estou esperando isso há muito tempo, mas comecei a comprar há poucas semanas para tirar dinheiro da DAO. Isso é muito triste de ouvir, mas é uma verdade, a Naus é um experimento, e o experimento foi estressado aí até o final, e, cara, é isso aí que tem que acontecer mesmo. Eu sou completamente contra essas pessoas, mas era algo que o sistema permitia, infelizmente aconteceu. Então, essa galera fez parte desse fork também, né? E aí, por último, então a gente tem 2 grupos, os Nounders de lá de trás, que estavam satisfeitos, a galera da arbitragem, né, que eu chamo carinhosamente de galera da arbitragem, e o terceiro grupo, que é um grupo
menor, mas é o grupo dos Nowners que querem continuar na Nouns, mas financeiramente não viram sentido em não forcar. Porque se criou uma imagem, né, uma ideia de que pós-fork o leilão diário ia cair, né? Ia cair, o valor ia cair. Então, em vez de você comprar 30, 32 itens, você ia, enfim, a 20, sei lá, ou até um pouco menos. Então a galera falou, cara, não faz sentido eu continuar com meus naus, eu posso sair a 36 e comprar 20 depois, né? Por mais que eu queira continuar na DAO. E toda essa movimentação do fork, né? Como vocês mesmos falam, cara, no feed o tempo inteiro. Muitos holders que não estavam nessa discussão inicial também começaram a ver o que estava acontecendo na DAO e decidiram sair também. Então, ao total foram 472 nãos, o que é bastante coisa. Isso corresponde a quase 55% dos nãos, né, do supply total. E isso corresponde a 35, mais ou menos, por cento, né, dos Nowners. Então, que é bem diferente para a gente também ver esse peso, né? Então, assim, a maioria dos tokens foi para Nova DAO, mas não a maioria dos holders. E é isso. Acho que deu para entender um pouquinho da composição desse fork, né? De quem tá fazendo isso e por quê. E a galera que ficou, Deu. JP? Quem é a galera que ficou? Cara, a galera que ficou, assim, é uma galera que. Então, eu tava até falando isso com o Deb esses dias lá no Blockchain Rio. Que a galera que ficou, cara, assim, pra você não forcar os seus nouns agora, né? Você tem que ser muito true ao experimento, assim, tipo, tu tem que estar muito dentro. Porque é isso que eu falei, né? Tipo, você pode muito bem. Tipo, forcar o seu now, poderia, né? Já fechou, mas enfim. Saindo a 36 e comprar de novo a 20, 25, até 30, sabe? E outra, você não precisa de now para subir proposta. Então, qual que é o incentivo de ter um now hoje, né? E uma coisa que os holders já falavam antes é que comprar um now, na verdade, é você pagar para trabalhar. Porque você tem que ler proposta, você tem que votar nas propostas, tem que participar da governança. Então, cara, assim, você tem que estar muito dentro do experimento mesmo, né? Então, basicamente, a galera que ficou é a galera que quer experimentar, que quer buildar. Isso é muito bom. Eu vi em algum tweet, alguma coisa assim, eu até incluí isso na minha thread, que a Naus trocou, nesse momento, a gente trocou Ethereum por alinhamento, né? Então, a gente deu parte do tesouro para que a DAO fique muito mais alinhada, né? E assim, obviamente tem discordâncias dentro do grupo que ficou, mas, cara, comparando ao que tava, né, tá completamente, tá muito mais alinhado, assim, né? Porque, enfim, até a galera que é builder e que saiu era bem desalinhada, assim, com a maioria, né? E a questão que eu falei dos Nounders, né, dos fundadores e do cara que criou a Nounds, que é o 4156, muitos Nounders, alguns Nounders saíram no fork meio que em protesto a isso, né? Porque acaba que ele tem uma visão que é um pouco diferente da visão dessa galera. Porque tem muita gente que olha pro tesouro e fala assim, cara, a gente tem que pegar todos esses itens e botar em stake, sei lá, em fazer isso render. E tem uma galera que olha e fala, cara, a gente tem que pegar isso aí e buildar, fazer projeto, fazer coisa, sabe? Gastar esse dinheiro, usar esse dinheiro. E aí, enfim, rola essa. Assim, generalizando muito, é a galera que quer buildar e a galera que quer investir. Basicamente isso. Né? Falando muito por alto, assim, né? Existem várias nuances, óbvio, mas existe um pouco, assim, a gente pode olhar esses dois espectros. Né? Então, quem ficou, basicamente, é a galera que tá all-in para buildar, e, enfim, mas tem esse problema aí dos Nounders, né? Dos fundadores, porque agora eles têm praticamente total, não total controle, mas eles têm a maioria pesada, assim, e é muito difícil bater, porque quem podia bater com eles no número de votos era o POAP, e agora o POAP tem metade dos votos que ele tinha antes, porque ele forcou metade dos naus dele. Então, assim, vai ser bem difícil bater os naus numa votação, e vai acontecer um pouquinho do que acontece na Lil Naus, que na Lil Naus, se você não tiver o voto do fundador do DOT, que ele tem mais de 700 Lil Naus, a proposta não passa, basicamente. Então, é isso. Tem uma pergunta aqui, mas vou deixar o Aqua que subiu. Fica à vontade, GM. E aí, rapaziada, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, manda bala. Perfeitamente. Boa. Como é que tá esse off? De boas?
Como que você tá, Akiva? Beleza? Prazer. Bom dia. Prazer, olha, acho que a gente nunca conversou. Pois é. Bom dia, bom dia. Tamo junto. Então, eu vou trazer um ponto de vista contrarian aqui, o do JP. Eu sempre venho para encher o saco, né? Então, honrando a minha fama, vou trazer alguns pontos, enfim. Não é discordância completa, mas umas complementações que são observações que eu fiz e eu não vi ninguém fazer. E, na verdade, eu não vou fazer em público porque eu não quero me queimar. Tem essa porra na Naus, né? Vocês já devem ter percebido que às vezes é melhor ficar quieto do que falar o que tu pensa, né? A política funciona assim, mas enfim. Então a galera falou que, todo mundo dizendo, né, que 1/3 dos Nounders, né, dos Nouners, desculpa, os donos de Nouns forcaram, né? Que isso significa que a maior parte do Ether saiu, dos tokens saíram, mas as pessoas ficaram. Bom, isso não é verdade. Porque a Nouns chegou a ter no seu topo aí, e daí vocês podem procurar na Dune, pode colocar dune.com/Hildobi, que é aquele cara que faz bastante dashboard de Nouns, ou só procura Nouns, vocês vão encontrar. Vocês veem que o pico de Nounders foi 404 Nounders. Carteiras, né? Para ser mais preciso. E daí tu abre hoje na Etherscan, a última vez que eu verifiquei, se eu não me engano, tinha mais ou menos uns 210, sendo que só o Patrício, né, o Poap, ele tem umas, tipo, 8 carteiras, assim. Ele tem muita gente que tem várias carteiras, então, na verdade, metade da DAO saiu. Da mesma maneira que metade do IT saiu. Só que muitos caras que saíram antes, entendeu? Venderam antes, venderam no mercado secundário, venderam nos meses que estavam antecedendo o fork. Então, esse take aí, na minha opinião, eu posso estar enganado, né? Mas esse take de que as pessoas ficaram, os tokens saíram é errado, né? Porque a galera vazou antes, entendeu? Daí alguns acumularam mais tokens e parece que só 1/3 vazou. Mas na verdade vazou metade. Isso é só uma coisa, mas enfim, que não muda em nada tudo que o JP falou, que tá certíssimo. É só para agregar um ponto de vista que eu não vi ninguém falar e eu acho interessante. Enfim, e outra coisa é esse papo de nós trocamos, né, metade do tesouro, mas estamos muito alinhados, uhul! É um pouco aquele, como é que eu vou dizer? Aquele dilema da democracia. Porra, legal, nós concordamos aqui, vamos matar o fulaninho, uhul! Estamos em consenso, tipo, até que ponto é bom ter consenso, entendeu? Tipo, tá, legal, tu trocou, realmente a comunidade está mais alinhada, não sei o que, isso é bom. Mas, tipo assim, será que a parada não vai virar ainda mais uma bolha? Uma echo chamber, que as pessoas vão ficar, tipo, todo mundo concordando e ninguém vai trazer uma opinião contrária que talvez seja importante? Tem muitos caras super, tipo, inteligentes que forcaram, sabe? Que talvez, inclusive, voltem, espero que voltem, porque são pessoas de valor para DAO. Mas que, tipo, meteram o pé porque estão vendo uma cascata infinita que, tipo, não vai ter solução, entendeu? Que, tipo, a Nouns vai seguir torrando dinheiro loucamente e que não vai ter sucesso. Então, meio complicado, porque por mais que, né, enfim, eu concordo de fato que seja bom, que muita gente que queria sair, saiu, dar uma opção para essas pessoas é uma ótima opção, realmente é. Só que tu perdeu pessoas valiosas, entendeu? E não é porque tá todo mundo concordando que a coisa necessariamente tá melhor. A mesma coisa que tu dizer, não, o Brasil seria melhor se não tivesse o partido tal, e todo mundo fosse do mesmo. Estados Unidos seria melhor se só tivesse o Partido Democrata. Tipo, é um pouco a mesma lógica, assim. O outro partido vazou e tá achando que agora as coisas vão ser perfeitas só porque quem pensa diferente saiu. Tipo, isso é uma visão meio míope, na minha opinião. Eu posso estar enganado. E, enfim, tô pilhado aí, quero ver o futuro da Nouns, né? Tô envolvido há muito tempo nesse negócio já pra querer ver um negócio ruim, eu quero que dê certo. Mas, assim, na minha opinião, o que vai salvar a Nouns é muito simples, chama Bull Market. Tu tem aí hoje 50 milhões. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Né, que cortaram pela metade. Então tu tem aí 25. Digamos aí que tu consiga rodar nos próximos meses. Aí a Nouns gastou, para quem não sabe, 25 milhões de dólares por ano. Né, arrecadou 100 milhões, gastou 25 no primeiro ano, 25 no segundo. Então, se a gente conseguir manter um gasto de 10 milhões, aí vamos dizer, esse ano, de novas emissões de Nouns ou uma coisa assim, e a gente conseguir manter, sei lá, nem que seja 10 milhões no tesouro, por exemplo, né? Cara, se o Ethereum for pra puta que pariu, que é o que eu espero que aconteça, e a gente tiver um Ethereum aí a mais de, tipo, 10k, pronto. A Nouns tá viva, entendeu? E vai poder continuar fritando dinheiro. Então, assim, na minha opinião, a Nouns vai ser salva e não vai ser nem pelo seu bom desempenho. É simplesmente porque tem dinheiro pra caralho lá e mesmo se esforçando muito, os caras não conseguem torrar tudo, entendeu? Então, acho que a Nouns vai ser salva pelo bull market.
Eu posso estar completamente errado, morder a minha língua porra, eles financiam alguma coisa revolucionária que vai fazer todo mundo querer comprar Naus e daí a Naus fica rica de novo. Ou então a quantidade de Ether vai continuar diminuindo, que é o que eu acho que vai acontecer, porém a quantidade de dólares vai aumentar por causa do bull market. Mas enfim, tudo é um grande experimento. Eu posso estar completamente errado. Eu particularmente eu sou bem simpático a várias coisas relativas ao fork, vários caras que estão forcando as opiniões deles. Só que eu fico bem quieto. Eu tô falando isso que eu tô em Space em português, porque se eu começar a falar essas porra em inglês, aí os negros vão querer comer meu rabo. Então, falando verdades aí, desculpa pelo desaforo, né? Sempre meio bagaceiro nos Space, mas procurando ser sempre o mais sincero possível e compartilhando minha opinião. Valeu aí, rapaziada, e um bom dia pra todos. Foi mal aí que eu falei demais. Abraço. Galera, antes de a gente seguir, a gente pode só subir o Guiriba e o Deb aí pra gente. Muito bom, excelente. JP, quer comentar alguma coisa de tudo que o Aqua falou? Quero comentar o Aqua. Puta, acho que eu não tô ouvindo o JP. Oi? Eu tô ouvindo o brincando, JP. Você não tá ouvindo o JP, Rod? Eu não tô ouvindo. Caraca, de novo, Fui mano. julgado pelo Twitter. JP, você pode reentrar, por favor? Putz, o cara paga bilhões nessa rede Please. social e acaba com Então, isso. quer falar novidade pra galera enquanto isso? Pois Enquanto é, o JP. entra? O JP já tá entrando e voltando já. Bom, aí Quer falar novidade, então? Vou isso, falar. Vou falar, mas eu vou falar depois, é que o papo ficou interessante agora. Então, beleza. Vai lá, JP. Agora eu tô te Fala, ouvindo. Rod, tá me ouvindo? Tô. Pô, não é Manda possível, lá. cara, que esse negócio não funciona. Enfim, cara, acho que o Aki vai estar certo em alguns pontos. Eu acho que só pra não ficar debatendo, mas essa questão de vários holders terem saído antes, sim, isso de fato aconteceu, mas a informação que eu passei aqui foi relativa ao fork, né? Quantos holders saíram no fork? E, de novo, a gente não tem como saber se alguém tem 10 carteiras, então o dado que a gente tem, o número que a gente tem é de wallets, então foi essa conta aí. E sobre alinhamento, cara, eu acho que isso aí vai de uma perspectiva. Concordo que o ideal não é ter todo mundo junto, todo mundo pensando igual, mas eu não acho que tenha. Eu acho que dentro desse grupo que ficou mais alinhado, existem pessoas que pensam completamente diferente. Como, por exemplo, o 22, o 12, sabe? E são pessoas que, enfim, principalmente o 22, eu discordo pra caramba. E sei que o Akva discorda dele pra caramba também. E eu discordo do Akva, então, assim, e a gente tem discordâncias dentro do grupo, né? Eu acho que, obviamente, tiveram alguns builders que saíram no fork que eu não entendi porque saíram, na verdade, né? Mas outros eu entendi, como por exemplo o Hindsight, o Jarmin, enfim. Dinheiro. Assim, sim, mas isso é foda, né? Não é legal isso. Eu julgo. Mas como eu falei, tiveram todo incentivo para sair, todo mundo teve todo incentivo para sair, candidates, book value e tudo mais. Né? Mas enfim, eu acho que o Guiriba é um cara muito bom para dar uma perspectiva um pouco de fora, assim, também. Assim, apesar dele ser da Nausa, ele tem uma visão muito sobre a parte política da coisa, né? Sobre a parte de DAO mesmo, e eu tenho uma visão muito mais enviesada. Então, assim, eu acho que ele pode dar uma visão legal também. Sobe aí, meu sapinho favorito. Bom dia. Galera. E outra coisa importante, o JP e todos os builders, a gente é enviesado, né? Porque a gente sempre vai ser a favor de fazer as coisas. Né? Por mais que a gente discorde, a gente está num partido que é a favor do gasto, entre aspas. Eu sou um pouco mais conservador no gasto, mas mesmo assim, tipo, por eu receber, eu acabo estando do lado de quem gasta, entendeu? É como se fosse, tipo, o pagador de impostos, que são os caras que financiaram a Naus, e o receptor de impostos, que são os funcionários públicos. Nós somos os funcionários públicos, entendeu? Claro que a gente trabalha mais que eles, ou não. Discutível. Mas a questão é que tem um conflito natural de quem financia e de quem recebe o financiamento, entendeu? Você tá na ala conservadora do partido de gastar. Ótimo. Tipo isso. Vai lá, Griba. Manda bala. Bom dia, galera. E aí? Pô, da hora. Falando de forks, não, segunda-feira de manhã, velho. Bom demais. Mas, porra, então, velho, na minha perspectiva, fork, do ponto de vista geral, eu acho uma parada natural, saca? Eu acho que, tipo, pensar que uma comunidade vai se manter alinhada por todo o tempo é algo muito utópico, saca? Eu acho que o caminho é forks. O problema é que normalmente os forks nunca dão certo, né? A gente pode ver em blockchain isso acontece. Agora, no fork da Nouns, velho, eu achei que, tipo,
eu concordo muito com o que o Aquila falou, do ponto de vista de, tipo assim, muita gente quitou, são pessoas que têm uma perspectiva muito financeira do ponto de vista, tipo, a DAO não traz um retorno para o investimento que eu apliquei no NFT que eu comprei, por exemplo, e resolveram sair da parada. Enquanto quem ficou tem alguns realmente gosta da Naus, tipo, como o JP e tal, e tem muita gente que tipo, usa a parada de proliferar para conseguir aprovar propostas superfaturadas e conseguir lucrar muito com isso. O que para mim é um pouco nocivo para a Naus em si, porque, de novo, eu acho muito da hora essa parada da Naus querer ser uma marca como a Nike, mundialmente conhecida, mas acaba que a gente sempre vê um gasto consecutivo muito alto e que não tem um alcance muito grande. Né? Normalmente, iniciativas baratas conseguem ter um alcance maior com as coisas que a gente vê aqui no Brasil mesmo. Então, acho que fork é uma coisa natural. Acho que na Nouns é bem positivo, só que, de novo, essa tese que o JB levantou, de que provavelmente é uma tese que tem, é que os leilões vão ser mais baratos, né, porque o book value vai diminuir, os leilões vão ser mais baratos e podem acontecer mais forks no futuro, né, e isso pode desencadear uma arbitragem infinita até que o tesouro suma. É uma tese que foi cunhada antes mesmo do fork, e até por isso que ele foi cancelado quando ele foi. A primeira vez que ele foi executado, ele foi cancelado, e depois alguém resubmeteu a proposta e falou: não, essa porra vai subir sim, porque a gente tem que forcar. Então é uma das teses que o pessoal usa, e que eu acho que, não que eu acredite nela, mas que eu fico de olho, porque se realmente isso acontecer no longo prazo, pode também afetar o tesouro da Nouns. E também vale mencionar que RageKit não é uma coisa tipo nova. O Amin, né, Amin Soleimani, não sei quem conhece, mas ele é um dos devs do Tornado Cash. E o Amin, o Naum 40, ele até fez um tweet falando como a Nouns foi inovador em fazer Raid Kit, etc. E o Amin até postou, falou, velho, a Nouns fez um projeto muito bom, mas isso não é novo, porque a Moloch fazia isso em 2018, 2019. Só que, claro, com mecanismos um pouco diferentes, etc., mas a quantidade de capital e de complexidade eram tão grandes. E ainda assim funcionou. Tem várias DAOs que usam a estrutura da Moloch, hoje em dia, bem menores que a Nouns, que tem nativamente existe o Raid Kit. Então você pode aplicar para tirar o capital que você investiu na DAO e sair com seu ITER. Assim como aconteceu na Nouns. E não é nenhum evento absurdo. É só como disse o JP, é só um alinhamento da comunidade para manter as pessoas que realmente acreditam no objetivo inicial da DAO. Boa. Acho que uma coisa também que é importante falar é que, em primeiro lugar, os caras da Naus, eles se acham demais. Isso é uma verdade, né? O pessoal acha que tá reinventando a roda, que eles são muito foda, não sei o quê. E eu gosto muito do projeto, só que eu acho que existe um pouco de arrogância, sabe? Então, tipo, quando começou a discussão de Raid Quit, tipo, a mim falou assim, cara, isso é indispensável, isso faz, sei lá, uns 6 meses que ele falou isso, faz um tempão já. E, tipo assim, se tu não faz isso, né, a Game Theory do Madal vira The Last Standing Man. O que é The Last Standing Man? O cara que fica até o final vence. Então, tipo, a galera enche o saco e tudo mais, o preço do token cai, não sei o quê, e a DAO acaba sendo meio que engolida pela falta de atenção generalizada, e quem chega depois e fica até o final vence, entendeu? Consegue drenar o tesouro, vencer, enfim, whatever. Acaba tendo esse problema, que é comum em todas as DAOs, né? Tu vê em outras DAOs, né? Tipo, sei lá, Lil Nas tem o problema de ser dominado pelas baleias, né? Mas mesmo assim, tu percebe essa dinâmica de, tipo, quem tá lá até agora, depois que passou, tipo, a alegria, o excitement, o hype, acaba adquirindo um poder muito grande dentro da DAO. Isso é um problema, né, para DAOs no geral, assim, para qualquer grupo com coordenação, quem fica até o final vence. Isso não é positivo, entendeu? E daí os caras, o fato deles, tipo, querendo não esnobar um pouco o Rage Quit no começo, hoje tá todo mundo, uhul, fork genial, announce incrível. Mas no começo um monte de gente metendo pau totalmente no negócio, assim, e o Amin, tipo, trazendo ponto de vista de, porra, quem fez isso no século passado, entendeu? Os negros estão há muito tempo já nessa batalha de DAO aí, inclusive as primeiras DAOs, a Moloch é a segunda, que ele vai me corrigir se eu estiver errado, né? The DAO foi hackeada, depois surgiu a Moloch, né, e, enfim, depois acabou forcando para aquela da Pimentinha na Cartel. E, enfim, então, tipo, tem esse problema, assim, que eu acho, que a galera, tipo, é um pouco arrogante, assim, sabe? E a outra coisa que eu ia falar, eu esqueci, mas o Schoff levantou a mão, então, por favor, senhor, fala aí, porque é o chefe da parada.
Valeu. Cara, duas perguntinhas aqui. Uma é mais complexa, a outra é mais fácil de responder pro pessoal aqui. E, pô, muito legal. Obrigado por a gente estar conversando numa discussão, assim, muito alto nível dentro da Naus. Porque, assim, meu conhecimento de Naus, ele vai até um certo ponto. Dentro ali, eu não conheço nada. Então, é muito legal, tá? Tendo contato com essas discussões. Duas perguntinhas. Tem uma questão de gasto, né? De um medo, acho que de gasto pós-fork, né? Meio que instantâneo, assim. Sem freio, né? Sem nenhum tipo de avaliação ou intenção de consequência, porque justamente ficou um lado alinhado, né? Como que vocês veem esse aspecto? Existe esse medo mesmo? Ou ele é mais fantasioso do que real? E qual que é a perspectiva de gasto, assim, tem projetos bons, assim, que realmente podem dar bom, ou vocês estão começando a prever que vai começar a entrar um monte de coisa trash, só para poder arrancar a boquinha um pouquinho, né, abocanhar um pouquinho o tesouro e aproveitar que tem um alinhamento forte para passar? E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu, do que aconteceu no Bankless DAO quando a gente pensa em abocanhar com projetos ruins, né? Tava surgindo um grants enorme para IMNs, né, International Media Nodes, e aí começou a surgir Bankless de todo canto do mundo, né? Eu até comecei a zoar que, pô, tinha Bankless no Nepal, não tinha, né? Mas tinha um país bem insular, assim, que tipo, não fazia nem sentido. Eram dois caras, uma língua que tinha e recebia o mesmo grants que, pô, Brasil, ou espanhol. E não fazia nenhum sentido. E, enfim, mas começou a surgir, e aí você sabia que era um projeto só para pegar uma grana, entendeu? Enfim, só essa é a primeira pergunta. Depois eu faço outra. Boa, eu Boa. Só... Opa, antes só desculpa. Fala, JP. Fala. de você emendar aí, deixa eu só complementar aqui que, cara, eu não sou contra fork nem nada, eu acho que o fork é importantíssimo, como todo mundo falou. Acho que o problema só vem quando o pós-fork começa. Porque assim, a Naus atraiu muita gente para fazer arbitragem, como eu falei. Então, acho que o problema vem se mais pessoas ou essas mesmas pessoas continuam tentando, né, dar um exploit, enfim, ou conseguir tirar vantagem de alguma forma. Isso é um problema. Mas o fork, como aconteceu naturalmente, comunidade se dividindo, isso é super saudável. Respondendo a tua pergunta, cara, eu acho que tem essa preocupação, só a minha visão aqui rapidinho. Existe essa preocupação, inclusive por parte de pessoas que gostam de gastar. Tipo eu, por exemplo. Cara, eu não acho que todos os projetos merecem ser financiados. Eu acho que eu sou bem criterioso com o projeto. Acho que pode não parecer, mas eu sou bem criterioso. E eu acho que essa é uma preocupação que paira, assim, por quase todo mundo. E eu vejo dois cenários, assim. Eu vejo um cenário em que, justamente por esse medo estar super presente, pessoas com maior poder de voto, como na 140, principalmente, vão passar a ser mais criteriosas, né? Justamente pelo medo, né? Tipo assim, cara, antes a gente podia votar a favor aqui, porque sem medo, porque, pô, tem um contrapeso. Agora que a gente está mais alinhado, talvez a gente tenha que ser mais criterioso. Isso pode acontecer, ou eu posso só estar sonhando muito, assim, e rolar um overspending ferrado. Mas acho que os próximos 3 meses, né, que para Naus isso significa quase 3 anos, vão ser super decisivos nesse sentido, para DAO aprender a se comportar nesse novo cenário, né? Mas eu acho que, com certeza, assim, acho não, vão vir alguns projetos aí pedindo renovação, né? E aqui não estou fazendo um juízo de valor se eles são bons ou não, no caso eu acho que são, mas enfim, a Naunis, por exemplo, que tem vários problemas, mas vai pedir renovação com certeza, o time de AI, a Now Square, né? Então, assim, são projetos que eu tô falando. Por que eu tô falando desses projetos? São projetos que pedem grandes quantidades, né? Então, esses projetos estão em época de renovação, quer dizer, vão ficar, né, nos próximos 2 meses aí. A Now Square já passou, o AI já passou, a Naunis vai entrar. Então, vai rolar, com certeza, essas grandes propostas. E aí a DAO vai ter que ser inteligente o suficiente para saber o que está funcionando, o que não está, e não financiar algumas coisas, tipo uma proposta que está lá agora de $800 mil para fazer uma série de 2 minutos, com 2 episódios de 10 minutos, né? Que é um stop motion de ótima qualidade, mas só vai botar o Nogos ali sem nenhum contexto. Enfim, apenas uma crítica aqui solta.
mas é porque às vezes rolam umas propostas que não fazem muito sentido. Que fazem, me fazem, né, concordar com o Akiva aí, que é uma coisa super, né, a gente acaba concordando que tem coisa que não faz sentido mesmo, assim. Mas vai lá, Akiva, fala aí, desculpa, acabei te cortando. Mas acho que é isso, Não, capaz. existe esse medo, mas acho que o medo também vai ser bom para dar uma segurada na galera em um certo ponto. Boa. Não, eu lembrei agora outra coisa. Uma particularidade do fork da Nouns, que era o negócio que eu ia falar, acabei esquecendo, é que o fork da Nouns, o pessoal diz, é porque é uma solução criptonativa, não sei o quê, que encripta é assim. Mas, assim, o fork da Nouns, ele é muito diferente dos outros forks, né? Por sua natureza. Tipo, como é que é nos outros forks? Todo mundo copia e cola, né, o token, e aí depois o mercado acaba decidindo qual o token que vale, né? Então, tu não tem nenhum fork bem sucedido, como o Griba falou, mas pela maneira que eles acabam sendo, né? Porque todo o valor acaba sendo direcionado para a rede que se mantém viva, né? Então, tipo assim, tu tem o Bitcoin, e para quem aí é da época de 2017 lembra, cara, era uma chuva de Bitcoins, velho. Tinha tudo que tipo de shitcoin de Bitcoin que você pode imaginar. O mais forte foi o Bitcoin Cash, que chegou a valer 1/10. Não sei se não chegou a valer mais do que 1/10 de Bitcoin, então era literalmente free money caindo do céu, assim. E teve um monte de outras shitcoins, assim. Teve, tipo, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Bah, era uma loucura, assim. Tinha bilhões de Bitcoins. Só que não valia porra nenhuma, porque ninguém quer saber do fork, entendeu? Porque o valor de mercado é reconhecido no Bitcoin. No Ethereum é a mesma coisa, né? Quando teve o fork ali enfim, o hard fork, depois a DDAO, teve o Ethereum Classic, e foda-se Ethereum Classic, ninguém quer saber daquele negócio, entendeu? A grande diferença aqui na Naus, né, se diz que tu faz um fork, mas na verdade foi um split, né? Tipo, o tesouro dividiu em dois, e tesouro de dinheiro que as pessoas valorizam. Então, por mais que o Now, né, que é o token de governança, tenha sido forcado, o dinheiro de verdade, o sound money, é o mesmo, entendeu? Continua sendo Ethereum. Então, tipo assim, existe uma chance dessa DAO aí, por menor que seja, acho que é pequena, mas existe uma chance dela continuar funcional, entendeu? Esse fork da NAU seguir existindo, enfim, vão stakear o tesouro inteiro, por exemplo, assim. Eu não sei se ela vai funcionar ou não, mas se ela funcionar, para mim é bem nítido o que vai acontecer. Os caras vão stakear absolutamente todo o tesouro e vão rodar em cima, né, do yield desse tesouro. Isso é uma possibilidade. Mas, enfim, por que pode funcionar, então? Justamente porque o Ethereum que foi mandado. Então, não é como se fosse um fork, tipo, estilo clássico de cripto, no qual tu ganha uma nova moedinha do ar e o mercado decide, né? Que realmente é, tipo, basicamente um vencedor só e o outro se fode. Existe uma chance de sobrevivência porque eles forcaram com o Ethereum. Então, na verdade, a gente chama de fork, né? Mas talvez um split seria o nome mais interessante, não sei. Né? A DAO foi dividida em dois, e o que foi dividido em dois, na verdade, né, foi os tokens de governança, esses sim foram forcados, e o tesouro, enfim, veio com um dinheiro valendo. Não é como se fosse um novo Ethereum, entendeu? Que foi para a nova DAO que não vale porra nenhuma. É Ethereum mesmo. Então, isso traz uma chance de possibilidade de sobrevivência para esse fork que, via de regra, em cripto não existe, entendeu? E outra coisa que o JP falou aí, tipo, tá, vários times, né, bons vão renovar e tal. Só que, mano, porra, o market já passou, vamos ser razoável, tipo, já tá batendo algumas porradinhas ali na Naunis, por exemplo, que faz uns vídeos muito foda, sou fã deles. Gosto muito do que eles fazem, sempre que alguém me pergunta de Naunis, eu mando um vídeo deles para mostrar, explicar. Só que, mano, eles rodam com 140 mil dólares por mês. Isso é 160. para um time de 10, para um 160, caralho. 160, num time de 10 pessoas. JP me corrija se estiver errado. Então, mano, é 16k doll por mês, velho. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Espere pela Naunis BR, Akio. Espere pela Naunis BR. Então, a Naunis Tá. BR, se ela rolar, e eu sei quem tá atrás, essa pessoa está aqui no palco, ela imprime view, entendeu? Com 1/10 da porra do orçamento. Então, assim, os gringos, eles mamam no ritmo desenfreado. Então, por mais que eles sejam muito fodas, eles realmente são, tipo, porra, a grana não bate. Sabe quando a conta não fecha? Enfim, é isso. Desabafo. Não, mas tem razão. Isso é verdade. Silêncio. Pô, Fala, bom Guiba. demais. Adorei. Mas o finalzinho foi bom. Mas eu queria falar, velho, só sobre o tesouro, é que eu acho que vão torrar mesmo o tesouro agora. Eu não acho que esperar que os seres humanos sejam tão racionais assim, tipo, eu não acredito. Porque eu acho que quando a gente desenha um sistema de governança, ele tem que prever que as pessoas não são tão boas para tomar decisões. E tem que ter um sistema que
consiga pelo menos impedir ou pelo menos diminuir essa incoerência na tomada de decisão. E, tipo, a Nouns. Você não tem como prover bom senso em governança, né? Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o mais fácil vai ser realmente torrar grana, assim. E eu quero muito estar errado e que a governança da Naus, que ela é bem simples, né? Tipo, um token um voto, vai lá e se as pessoas que restaram lá tiverem o bom senso, pô, vai ser ótimo, mas eu não boto fé que o ser humano é tão racional assim, sabe? O que eu tenho visto muito, e eu acho que, tipo, vai ser os próximos anos isso vai se tornar um padrão, eu posso estar errado, é o que eu tenho visto mais na Maker. Porque na Maker eles têm realmente transformado a DAO num estado. Então, tipo assim, lá dentro tem partidos políticos, e isso tipo, não é uma coisa tácita como era na Naus ou como era antes do fork. É uma coisa, tipo, clara. Tem uma constituição que chama Atlas. Lá tem todas as expressões jurídicas da Maker que você precisa utilizar para submeter uma proposta. Tem o nome dos partidos políticos, tem os representantes dos partidos políticos. Cada representante de partido político tem uma remuneração específica. Quem delega votos tem que ver os votos deles, e se não tiver alinhado, pode desdelegar para uma pessoa que... Então, assim, lá eles instituíram realmente um congresso com expressões nativas da Maker. E eu acho que é mais alinhado, porque, tipo, na Nouns é tipo, vambora, sabe? Sob uma proposta de $1 milhão e vambora ver se passa. E aí rola o lobby nas DMs, etc. Enquanto na Maker, tipo assim, quanto mais transparente for, melhor é para os representantes, porque eles conseguem mais visibilidade, mais votos e etc. Então, acho que na Maker eles também tem essa parada de, tipo assim, quando eu subo uma proposta, eu acabo criando uma subDAO, e a subDAO pode ser autossuficiente do ponto de vista de ter uma receita recorrente para conseguir manter em operação. É uma estrutura muito mais complexa, não? E eu acho que por ser mais complexa, não é acessível, ou seja, poucas pessoas vão conseguir tipo, ascender ao ponto de utilizar e usufruir da estrutura da Maker, mas também ela é muito mais eficiente, porque uma vez que você consegue entender todos os mecanismos ao redor dela, você também consegue controlar melhor como o dinheiro entra e sai, e é mais sustentável, né? Claro. Então acho que se a Nouns sobreviver ou continuar tipo, proliferando a palavra e ganhando dinheiro com uma estrutura simples, no ponto de vista que ali a barreira principal são os seres humanos e não mecanismos complexos de governança, pô, vai ser muito foda. Eu espero muito que isso dê certo. Mas se não der, aí a tese que a gente realmente precisa de mecanismos mais complexos para conseguir as coisas funcionarem vai se mostrar verdadeira. Não é por nada não, mas eu tava fazendo os cálculos aqui do stake de 3% de 50 mil Ether. Eu não sei não se eu não ficaria no time de fazer stake e pegar o dinheiro do rendimento. Sinceramente, isso, ó. Dá pra quê? Vamos render essa parada, irmão. Esquece. Cara, muito bom, cara. Eu sabia que o Guilherme ia dar uma aula aí, não tem jeito. Parabéns, cara. Pô, você é sempre muito importante. O Debauer entrou aí também, não sei se ele quer falar alguma coisa. Mas, Geoff, eu acho que não vou te cortar, não. Volta aí. Eu só queria levantar aqui que é importante a gente falar também uma dúvida que eu tinha quando começou o papo de fork, era pra onde vão os nows forcados, né? Porque, tipo assim, a galera forcou, foi pra nova DAO, criaram, aí eles receberam novos nows, né, com a mesma arte, mesmo ID, na nova DAO, mas e os nows que ficaram? Pra onde eles vão? Né, isso é importante. Eles estão no tesouro, então, e aí tá uma discussão que tá quentíssima agora na DAO, o que fazer com esses nows, né? Então tem gente pedindo em proposta, tem gente falando que eles têm que ser queimados, que é a galera que saiu, no caso, tá falando isso. Então, assim, tem várias perspectivas, e o importante é isso, a informação é essa. Tem mais de 400 naus no tesouro, que se eles forem reincorporados, né, se eles saírem do tesouro, eles voltam a contar no supply e voltam a valer votos. Então, olha aí, né? Que oportunidade incrível para distribuir naus. Ou não. Ou queimar. Esse daí é uma novidade pra mim. Antes de passar a palavra pro Debauer, que subiu aqui também, pô, episódio bom é assim, quando a gente fica mais ouvindo, porque muitas pessoas sobem para participar. Só um recadinho antes do Debauer e o Aqua, que levantou a mão também, anunciar aqui, né, Vitão, rapidinho pra galera. Buenas, novidade. Temos novidades. Exatamente. Uma novidade muito legal, agradecer a confiança, pessoal do Piquenique, todo mundo conhece, já veio aqui, já participou várias vezes com a gente, que está descentralizando o investimento da galera, com DeFi, com soluções
facilitar o onboard aí. Bom, acho que grande parte das pessoas aqui já conhecem, já interagiram com o pessoal do Piquenique. Eles são o primeiro patrocinador do café, oficialmente, entrando em parceria com nós aqui. Palmas, Vitão. Isso aí. Acho que não tem. Tava até dando uma olhada aqui. Eles não tem ninguém aqui do Piquenique hoje, senão eu até pedi pra subir pra dar um alô. Mas agradecer a confiança aí do João, o pessoal lá, o Puri, o Raf e o Pedro. Muito bom. Mais novidades aí nos próximos dias também. Vitão, passa a palavra de rapidez para o pessoal e aí o Debauer já pode puxar aí. Boa. A palavra é caminhando, pessoal. Caminhando é a primeira palavra da frase da semana. Boa. Debauer, Jam, pode fazer pergunta ou comentário, depois o Aqua já puxa aí. Salve, pessoal, Jam. Poxa, só a galera fera aqui hoje, hein? Pena que eu não consigo colar mais cedo aí pra esses Spaces. Cheguei aqui no finalzinho, eu imagino, não sei quanto tempo dura, mas peguei só a pergunta final aí do JP, que é uma coisa que me intriga também nessa questão de o que a gente vai fazer com esse monte de nouns do pessoal que saiu. Eu imaginava que eles iam ser queimados automaticamente, mas não é o caso. Assim, tem a opção de fazer uma votação e queimar, pelo que eu entendo, ou não. E aí tem gente que é a favor de distribuir para a comunidade, tem gente que é a favor de queimar. Eu não tenho uma opinião formada ainda, mas eu tenho muito receio de assim começar a soltar esses nouns livremente, de uma forma sem muito raciocínio. Acho que pode ser prejudicial se não for feito de uma forma bem cautelosa, assim. Para mim, assim, queimar não é uma opção ruim, sabe? A gente que é o, não sei, eu acho que eu vejo uma forma o mais certa de se fazer. Mas tem pontos válidos de também dar para a comunidade como recompensa para builders que já se provaram muito no ecossistema, fizeram coisas fodas para nouns e, sabe, são dedicados. Acho que tem espaço aí também, mas é uma discussão interessante. Pode ir lá, Aqua. Se ainda quiser falar. Opa! Então, sobre esse negócio aí que o JP falou, é muito importante, porque o futuro da Naus, na real, agora está atrelado justamente a essa jogada aí, né? O que vão ser feitos desses Naus. Por que isso é extremamente relevante? Porque eles estão numa loucura, numa pira de literalmente fritar dinheiro. Por quê? Porque esse negócio da arbitragem, enfim, do fork, principalmente a turma da arbitragem, como o JP se refere, ele aconteceu justamente por causa daquilo que o JP explicou no início do Spaces, né? A diferença entre o valor do leilão, né, e o valor no tesouro por now. Então, os nows chegaram aí numa mínima de 22 Ethereum, mais ou menos, né? Foi o valor mais baixo, chegou, eu sei que baixou de 23. E o valor por now aí na época era uns 38, e daí quando o fork rolou aí deu 36,5 Ethereum por now. Então era tipo literalmente dinheiro de graça, assim, tu comprava o now por aquele valor e resgatava um valor maior, né? E daí qual que é o lance? A questão é que se esses nows forem queimados, Puta, eu perdi né, o Aqua todos aqui. esses... Não tô ouvindo. Ai, alô? Tá Eu tô ouvindo? ouvindo água. Aqui tá normal. Manda lá. O meu então tá vou ficando bugado seguir. aqui, pode continuar. Depois Não, alguém só me beleza. avisa, por favor. Não, então assim, o que acontece? Se esses nouns forem queimados e o valor do leilão continuar baixo, então, tipo assim, agora a gente tá nos dias anormais, né? Tinha uns bids na Blur ali a 34, então teve um cara que inclusive comprou a 34,79, vendeu a 34,81, tipo, ele flipou um não por, sei lá, 30 dólares. Mas enfim, a questão não é essa, a questão é que se, digamos assim, cai de novo para 15, o valor do now no leilão 10, 5, whatever, e esses caras começarem a acumular de novo, eles podem forçar mais um fork, entendeu? E fazer a mesma jogada. Então esse é o medo, né, dos Nounders, especialmente os fundadores que têm insistido muito nisso, e alguns Nounders também, que acham que isso não pode acontecer. Né? Não pode existir essa diferença entre o leilão e enfim, o tesouro. Só que assim, eu acho que é uma ideia psicopata, porque qual que é o plano deles para fechar esse gap, né? Entre o valor do leilão e o valor do, enfim, do book value, né? Que é o valor do tesouro por now. Cara, eles querem literalmente fritar o tesouro.
Então eles querem que a galera chegue com proposta, espero que sejam boas, né? Mas, enfim, acredito eu que não vão ser. Eles querem literalmente queimar o tesouro loucamente para que, tipo assim, esses 30 e poucos IT por não virem 15 e que vai, tipo, equivaler ao valor do tesouro. Eu acho que é completamente retardado como ideia, porque ele tá literalmente abraçando torrar o tesouro, né, para evitar arbitragem. Eu acho isso muito burro. Só que assim, os caras são tão aficionados no negócio do meme de um não por dia, não sei o quê, que eles tipo não pensam em outras possibilidades. Por exemplo, eles poderiam dizer, olha, a partir de agora, se quiser comprar um não, tu tem que pagar 30. Esse é o valor. Tipo, se tu não pagar 30, tu não pode comprar. Isso é uma solução clássica do que tu poderia fazer para evitar esse loop de arbitragem, entendeu? Só que assim, o meme de um por dia forever é muito forte, entendeu? É tipo um contrato social que nem os 21 milhões do Bitcoin. Ninguém quer romper com essa parada, entendeu? Só que não é um experimento, né? A Nouns poderia tentar isso. Mas enfim, é uma situação muito delicada, porque se tu distribui os Nouns, né, que estão no tesouro, o valor cai pela metade, né? Então tu tem aí o tesouro que está em 36 Ethereums por now, tu vai cair para, porra, 17, 18, 17, entendeu? Então, assim, é catastrófico para os holders que já, porra, já tomaram um tufo fudido, né? Os caras que pagaram 100 IT aí, agora torraram o tesouro, tá vendo valer 30 e poucos. E quem decidiu ficar com o now, em vez de forcar, ainda vai tomar na bunda mais esse corte aí, entendeu? De mais metade. Então é muito complicado. Só que assim, não existe resposta fácil. Porque se tu não impedir esse loop de arbitragem, ele pode acontecer de novo. Entendeu? Só que, por outro lado, se tu simplesmente opta por distribuir esses nouns, né, e torrar a grana, porra, é complicado. Então, assim, ou então tu distribui os nows e automaticamente o book value cai pela metade, blau, ferrando todo mundo, ou então tu queima esses nows e torra o tesouro. Tipo, essas são as duas possibilidades para fechar esse gap, entendeu? Sem, enfim, tentar novas possibilidades, barrar o fork ou whatever, entendeu? Então, assim, é uma situação muito maluca que vai ter que ser acompanhada de perto, porque ela vai se desenhar melhor nos próximos 1, 2 meses aí. E daí, eu te diria que em 6, 8 meses aí, o próximo movimento vai acontecer, né? Quando os caras vão ter tido tempo de acumular, ou a Nau vai ter tido tempo de gastar. E, enfim, o futuro vai dizer, é muito exciting, né? De acompanhar tudo isso de perto, é muito, não sei a palavra em português, mas enfim, animador, porque é um experimento muito maluco que a gente tá vendo acontecer, mas eu tenho um pouco de pena, acho que tem gente que vai se fuder aí. Enfim, o tempo vai dizer, já falei demais, fala JP. Não, é dizer que essa distribuição ela é uma forma de fazer. Fala, guys. Fui rugado absolutamente aqui pelo Twitter. Bugou tudo. Minha tela ficou branca, fechou a porra toda. Não consegui reabrir. Enfim. Bom, a galera obviamente não vai subir de novo. É só pra dar um tchau pra vocês mesmo. Não ficar do nada aqui fechado, chamar o Vitão. E o JP? Vitão? Fala alguma coisa só pra ver se eu tô te ouvindo. Tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeito. Cara, que merda. Meu Twitter nas últimas 2 semanas tá um absurdo. Cara, mas é isso. Eu não tava mais ouvindo ninguém. Não tava ouvindo nem você, nem o JP. Começou com o Aqua, e depois não ouvi mais ninguém. Eu voltei aqui no Twitter, a tela tava branca e fechou. Foi isso. Como o JP disse, 40 bilhões, 50 bilhões quase de dólares. E os bugs continuam os mesmos. Pois é. Acho que só abrimos aqui para ficar gravado o encerramento, né, do café. A gente agradecer ao JP, também o pessoal que subiu, né? É isso aí. Ô, JP, cara, deixa um recado final aí, se pra galera quiser conversar com você ou alguma coisa que você queira deixar, porque depois vai pro YouTube, Spotify, e aí quem não pegou esse rolê todo ao vivo aí vai poder ver depois lá gravado. Legal, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Boa. Sim? Tudo certo. Quero agradecer mais uma vez o convite aí, vou pedir música aí. E, pô, é muito bom sempre trocar essa ideia aqui, pô, o Space é incrível.
E falar de Naus é uma parada que, pô, eu sou completamente apaixonado, né? Então, pra mim, porra, é lindo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém que tá ouvindo o Space depois, só me procurar, @JP no Twitter. Cara, pode perguntar o que você quiser, manda DM e a gente vai trocar essa ideia aí. O que eu não souber, vai ter alguém que sabe. Deixei também aqui no Space anterior um artigo escrito pela galera que fez o fork, muito bom, eles explicam todos os detalhes lá. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre o fork tá lá. E é isso. Quem não conhece a Nouns, procura aí, @NounsBR, troca uma ideia com a gente, que é um projeto animal. Sou muito feliz de fazer parte e tenho certeza que o fork foi super positivo e a comunidade vai super prosperar aí daqui pra frente. E é isso. Obrigado, galera. Valeu, meu querido. Valeu demais. Pessoal, valeu muito. Desculpa aí por ter sido rugado e, consequentemente, rugar todo mundo também junto de mim. Mas episódio completo vai depois no YouTube, Spotify do Café. Assistam lá. E a gente se vê amanhã. Fechou? Tamo juntas, guys. Ótima segunda. Beijo. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, JP. Obrigadão.